Você já se perguntou por que algumas situações mexem tanto com você? Ou ainda por que às vezes você tem uma reação muito exagerada para uma coisa que era simples? E aí depois você fica se perguntando, gente, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? Muitas vezes isso tem raízes lá no passado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para ficar mais fácil de entender, é como se cada pessoa usasse um óculos. Um óculos que é único, o óculos que você usa só você usa. Só que esse óculos, ele não vem limpinho, ele não vem neutro. E por que ele não tá limpinho? Porque tudo que você foi vivendo na sua vida, na sua história, foi marcando essa lente. Então, os comentários que você ouviu na sua infância, aquilo que você sentiu, as comparações que eram feitas, a maneira como sua família, os seus professores te elogiavam ou te criticavam, as suas primeiras decepções e as suas primeiras conquistas, tudo aquilo que você viveu, cada experiência que você teve, cada forma como você interpretou naquela época as coisas que te aconteceram, tudo isso foi manchando essa lente, foi riscando, foi sujando e às vezes até foi dando uma cor diferente para ela. E essa é a lente que você usa hoje, esse é o óculos que você usa hoje para enxergar tudo na sua vida. Então, quando você olha para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para os comentários que você recebe, para os desafios que você enfrenta, você acaba não vendo exatamente as coisas como de fato elas são. Você acaba vendo através dessa lente. E essa lente, ela foi moldada por tudo que você viveu. E é exatamente por isso que, às vezes, diante de uma situação, as pessoas têm reações diferentes. Às vezes, uma situação que te incomoda muito, não incomoda tanto assim o seu irmão. Ou uma situação que incomoda muito a sua mãe, o seu marido, para você, tanto faz. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para ficar ainda mais claro para você o quanto aquilo que você viveu no passado influencia as respostas que você tem hoje, as reações que você tem hoje diante de fatos que te acontecem. Então vamos supor que você está fazendo uma festa. Uma festa para comemorar alguma coisa importante para você. E aí você convida várias pessoas e um amigo querido fala assim, fulana, eu não vou conseguir ir. E não dá assim muita satisfação. Simplesmente fala que não vai dar para ele ir. Uma pessoa que já passou por muitas situações de rejeição, de abandono, ela pode acabar interpretando esse não do amigo como, poxa vida, ele realmente não liga para mim, ele não se importa comigo, não tem a menor importância para ele. Já uma outra pessoa que não teve assim muitas experiências dolorosas nessa área da vida, ela vai acabar ouvindo aquilo e falando, putz, que pena que meu amigo não pode vir. E vai seguir o dia, e vai seguir a vida normalmente. Consegue perceber a diferença? E isso vai afetar não só aquele momento, mas como a pessoa vai vivenciar o resto do dia dela todo. Uma outra situação que acontece bastante é quando você tem feedback no trabalho a respeito do seu trabalho. Às vezes vem críticas, às vezes vem elogios. Então vamos supor que você foi uma pessoa que cresceu num ambiente de críticas constantes. Às vezes, um comentário simples do seu chefe sobre algo que você fez errado, sobre algo que não tá bom, vai jogar você lá para baixo, a ponto de você duvidar realmente da sua capacidade. Já uma pessoa que sempre foi reforçada, sempre foi elogiada, sempre foi incentivada a ter autonomia, quando recebe esse feedback, ela vai pegar aquilo como um aprendizado. Então ela vai entender aquela crítica, vai aprender com aquilo e vai seguir o dia dela normalmente. Aquilo não interferiu tanto na visão que ela tem a respeito da capacidade dela. Uma outra situação bastante comum é você estar na rua andando e passa alguém que você conhece, que te conhece, e essa pessoa não te cumprimenta. A pessoa pode ter uma reação do tipo, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado para essa pessoa? Para ela não ter me cumprimentado? Enquanto outra pode simplesmente pensar, nossa, fulana é cega mesmo, ela nem me viu. Outra ainda pode pensar, nossa, coitada, ela deve estar com pressa, não ia dar tempo mesmo dela parar e me cumprimentar. A forma como você interpretou aquilo de imediato sempre tem relação com essa lente que você veste. E isso funciona inclusive para elogios. Por exemplo, uma pessoa que elogia você bastante, fala, nossa, Thaísa, ela é demais, ela é muito boa mesmo. Eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, essa pessoa, gente, por que ela tá me elogiando desse jeito? Será que ela quer alguma coisa de mim? Ou eu posso ter a interpretação, poxa, que legal que ela me elogia, né? Ela vê bastante coisa boa em mim, realmente, tenho me esforçado. Entende como é diferente a interpretação que você tem? Isso não significa que uma vê o mundo cor-de-rosa e a outra vê o mundo todo errado. Não, significa apenas que você está vendo as coisas conforme essa lente que você veste. Então, uma crítica no trabalho, ela pode te remeter a broncas que você levava lá na infância. Um amigo que às vezes se atrasa num compromisso com você pode ativar em você memórias de quando você se sentia ignorado.
E aí, quando essa situação ativa essa chavinha dentro de você, a emoção vem. E aí, normalmente, ela vem forte. Aí é quando você se sente com muita raiva, chateado, triste, frustrado. E às vezes isso te leva a ter uma reação ali meio impensada, meio impulsiva, e depois você fica pensando, nossa, mas por que eu agi assim? Tá, mas e aí? O que eu faço com isso? Tá, Thaís, eu sei, minha infância foi dessa forma, hoje eu tenho essa dificuldade, como é que eu faço? O que eu faço com isso? A ideia é justamente você ir olhando para essas reações que você tem, para esses pensamentos que você tem, que normalmente te geram mais prejuízos do que benefícios, e se questionar, peraí, da onde tá vindo isso? Quando eu olho para minha infância, o que será que contribuiu para que toda vez que eu passe por determinada situação, eu reajo desse jeito? Ou eu me sinta assim? Aonde foi na minha vida que eu aprendi a enxergar dessa forma? A ideia, quando você traz esse passado, é tentar entender, mas não é ficar preso naquilo, mas é olhar justamente para o teu presente. É perceber aqueles momentos que a sua reação parece maior do que aquela situação e se perguntar, peraí, será que essa reação tem a ver com a situação de agora ou tem algo antigo falando por trás? Será que quando alguém não me responde, eu fico tão irritada porque essa pessoa tá ocupada ou porque isso toca num medo meu lá dentro de ser ignorada? Ou se eu recebo uma crítica, será que eu fico chateada pelo comentário em si ou porque isso lá no fundo me ativa aquela sensação de ser insuficiente? O passado, aquilo que você viveu, sem dúvidas influencia o teu presente hoje, as reações que você tem, a maneira como você se sente, a forma como você enxerga. Só que ele não precisa definir isso para sempre. Então, diante de situações em que você percebe essa reação mais forte, seja uma chateação, uma raiva, para por um minutinho e se faz essas perguntas. Entenda o que está acontecendo, entenda se de fato aquela reação é coerente com a situação ou se está remetendo a alguma coisa lá atrás. E caso você perceba que está remetendo a coisas lá atrás, coisas que foram vividas no passado, se dê a oportunidade de ter uma ação diferente. Mas Thaísa, como que eu vou agir diferente? No começo, gente, é difícil. No começo não é fácil, porque é como se você estivesse construindo novos caminhos para a tua vida. Mas a parte linda disso é que, apesar de difícil, com o tempo você vai perceber que você não está mais só reagindo às situações que te acontecem, mas você está escolhendo a maneira como você quer reagir. E essa liberdade que você adquire de poder escolher como você quer reagir e não mais ficar presa a padrões do passado, vai trazer muito mais crescimento e resultados positivos para você, seja na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se te ajudou de alguma maneira, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Beijo, tchau!